Galerinha do primeiro ano, tudo já com vocês, animados? Vamos lá para mais uma aula, né? Hoje nós vamos estar trabalhando dinâmica climática, na verdade, dando continuidade ao que começamos na aula anterior. Então, diferentemente do que a gente viu na aula anterior, que foi uma parte mais introdutória, a gente aqui vai ver o clima e a sua interação com a atmosfera, não é? Então, o que que existe aqui na superfície terrestre que influencia no clima, certo? Então, hoje a gente vai estar vendo um pouquinho disso, tá? Então, é justamente ó, a superfície da Terra e a dinâmica climática, né? Porque dependendo do lugar, os tipos de climas ele pode ser variado. E isso vai depender de uma série de fatores, como a umidade, o tipo de relevo, a quantidade de vegetação, quanto chove naquela região, tá certo? Então, aqui só mostrando algumas fotos a vocês. Essa é uma fotografia de uma floresta tropical, né, como vocês estão vendo. Então, é, é uma área que chove bastante, por isso que nós temos uma vegetação tão desenvolvida aí, vemos um rio cheio, né? Então, esse tipo de vegetação, como é em um lugar que também chove bastante, isso vai influenciar no clima local, certo? É diferente de uma área dessa, como do deserto, né? Que a gente não tem vegetação. Desculpa, gente, é a garganta. Que a gente não tem vegetação e isso influencia no clima local. Por quê? No caso aqui a gente vai ter uma temperatura bem mais alta, né? Do que se a gente tivesse árvores. E a quantidade de chuva é menor também. E aqui, como é mais próximo da realidade da gente, né? Semiárido nordestino. Então, como eu disse, a depender do lugar, a depender de quanto chove no lugar, isso influencia no clima local, certo? Então, ó, mostrando aqui alguns fatores que influenciam no clima, como a latitude e a altitude, certo? O relevo, a vegetação. Isso aqui é um esquema, né, que mostra para vocês de forma bem didática. Então, nós temos aqui, ó, a área perto do mar, que é numa baixa altitude, né? E quanto mais próximo do nível do mar, maior a temperatura. Quanto mais alto, né, quanto mais o relevo aumenta, menor vai ser essa temperatura, certo? Então aí é um esquema que mostra de forma bem didática isso que eu mostrei para vocês. Então, e dessa outra fotografia aqui não é nada muito além do que eu já disse um pouco lá atrás, né? A relação que a vegetação tem com o clima, certo? Então, e aqui mais uma vez mostrando a vocês, né, de forma mais didática, a influência do relevo no clima, certo? Então, nós temos aqui, ó, conforme subimos 1.000 metros, para vocês terem uma ideia, as áreas maiores do que 1.000 metros, aqui na Paraíba nós temos vários lugares, como por exemplo Bananeiras, certo? Que por conta da sua altitude, ó, elas têm uma temperatura bem menor, chove mais, certo? Então, e isso aqui o relevo está mostrando a vocês, essa diferença de altitude e essa diferença de altitude influencia no nível de precipitação, ou seja, no nível de chuva, tá? Bom, aqui alguns fatores, né, de maritimidade e continentalidade, então é bem interessante para vocês que moram no litoral, né, numa cidade que tem praia. Então aqui nada mais é do que a relação que existe entre as massas de ar, né, do mar e a sua relação com o continente, certo? Eu vou mandar para vocês, ó, aqui nós temos as correntes marítimas, tá? O que seriam essas correntes marítimas? Nada mais do que a água do mar em movimento, certo? A água do mar em movimento, né? E isso se dá de forma diferente em vários lugares, certo? Então aqui, ó, é bem interessante mostrar esse esquema para vocês, porque a depender da localidade, nós vamos ter diferentes níveis de temperatura e isso influencia no clima também, certo?
Nesse caso específico, a gente está falando de El Niño e La Niña, né? São dois eventos importantes, porque no período que a gente está em El Niño, veja que a gente tem a maior parte aqui em vermelho, que ele atua de forma mais quente, certo? E a Laninha atua de forma mais fria no aumento das chuvas, etc. E aqui é só para mostrar a vocês, como vocês vão pegar esse material, né? Vão ter como ver a influência desses dois fenômenos de El Niño e Laninha nas diferentes regiões do país, certo? Isso vai influenciar no aumento da chuva, né? No aumento da temperatura ou vai influenciar no aumento, enfim, no período de seca, como é o caso no Nordeste, tá? Então isso aqui é bem interessante para vocês. Nós vamos ter ele para as diferentes regiões do país, que ele vai responder de maneira diferente também, uma vez que a nossa extensão territorial é muito grande, tá? Bom, gente, por hoje é isso, tá? De forma bem resumida, para não cansar tanto vocês. Vou estar mandando uma atividade que vai envolver a criatividade de vocês, tá? E qualquer dúvida, deixem seu comentário lá no Google Sala de Aula ou entre em contato comigo, tá bom? Até mais.